Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, linda e poderosa presença. Glorifico, adoro o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glorifique você também a Deus nesta manhã de bênção, de vitória, o privilégio que Ele está te dando de viver mais um dia para Ele, para a glória do nome dEle. Deus tem coisa nova para você no dia de hoje. Deus tem bênção para você no dia de hoje. Aleluia, glória a Deus. Glorifique ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar glorificando o Senhor com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar meditando em Gênesis, o seu capítulo 16. Aleluia, glória a Deus. Gênesis, o seu capítulo 16, versículo 1. A palavra do Senhor fala assim: Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. E tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Saraí a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Aleluia, glória a Deus. E Abraão anuiu ao conselho de Saraí. Então Saraí, mulher de Abraão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão. Seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possui e ela concebeu. Nós vemos aqui Saraí, esposa de Abraão. Ela tinha uma serva, uma mulher egípcia. Aleluia, o nome dela era Agar. As duas andavam juntas. E Agar ajudava Saraí nos serviços da casa. Agar servia Saraí. Aleluia, glória a Deus. E passados já muitos anos, Abraão já ali com seus 90 anos, Saraí vê que não conseguia dar filhos a ele. Saraí não ficava grávida, muitos anos de casamento. Ela não ficava grávida, era o desejo do coração dela ser mãe, dar filhos ao seu esposo Abraão. Aleluia, glória a Deus. E então ela toma essa decisão, conversa com Agar e toma a decisão de entregar Agar para o seu esposo, para dormir com o seu esposo. Aleluia. E assim o filho que Agar tivesse seria dela com Abraão. Aleluia, glória a Deus. E assim conversou com Abraão, e Abraão então aceitou a proposta. Aleluia. Eu não sei se Abraão, aleluia, se Sara, aleluia, havia esquecido da promessa do Senhor, porque Deus prometeu a Abraão que Sara teria um filho. Aleluia. Que ele teria um herdeiro, que o herdeiro da casa dele não seria Eliezer. Não seria Eliezer, o mordomo da casa de Abraão, não seria o herdeiro. O herdeiro de Abraão. O herdeiro de Abraão seria o seu filho, filho que ele teria com Sara, com sua esposa. Eu não sei se eles esqueceram, porque o tempo passou, o Senhor prometeu e o tempo foi passando, eles foram envelhecendo. E eu não sei se eles esqueceram ou se eles deixaram de acreditar, aleluia, na promessa. Aleluia. Mas nós vemos aqui através da palavra que houve ali uma concordância. Sara, Abraão e Agar. Houve uma concordância. Aleluia. E essa concordância leva a entender, aleluia, que eles desacreditaram,
aleluia, na promessa de Deus. Eles estavam cansados de esperar a promessa de Deus e quiseram agir e fazer do jeito deles. Desde ontem o Senhor falou comigo sobre nós queremos passar na frente de Deus e agir, aleluia, do nosso jeito, da nossa maneira, para conquistar, para viver aquilo que nós queremos. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos que Sara, Abraão entrou num acordo ali entre eles. Aleluia. E então Abraão tomou Agar como mulher ali naquele dia, não como esposa, mas como mulher ali naquele dia. A esposa dele era Sara, mas ele então tomou Agar como mulher ali. Aleluia. A possuiu, né? E ela concebeu, ela ficou grávida de Ismael. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos mais adiante, versículo 4 do capítulo 16 de Gênesis. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Olha só a bagunça que virou depois. Quando nós passamos na frente de Deus, não esperamos. Esperei com paciência no Senhor e Ele vai se inclinar para mim. Espere com paciência no Senhor, que Ele vai se inclinar para você. E quando nós esperamos no Senhor com paciência, não tem erro, não tem problema, não tem dificuldade lá na frente. Eles não esperaram na promessa do Senhor, achou que Deus havia esquecido, achou que não iria acontecer por conta dos anos que se passaram. Aleluia, glória a Deus. E por conta da circunstância. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Sara já havia até perdido o costume das mulheres. Ela não era mais fértil. Aleluia, glória a Deus. E então, por isso, por esses vários motivos, creio eu, eles não esperaram a promessa de Deus se cumprir e ali resolveram então passar na frente de Deus e fazer do jeito deles. Não faça isso, que é o que Deus põe no meu coração. Espera com paciência no Senhor. Deus te prometeu algo? O que Deus te prometeu? Deus prometeu, então fica firme. Não fica escutando A, escutando B, não. Ele te prometeu, fica firme naquilo que Ele te prometeu. Aleluia, glória a Deus. Fica firme na palavra que Ele te entregou. Aleluia, glória a Deus. Vai se cumprir. Embora para você pareça demorando demais. Embora você olhe para você e fala, a circunstância não vai levar essa promessa a se cumprir, porque já é tarde demais. Deus, Ele prometeu e Ele cumpre. Aleluia, não importa a circunstância, não importa que para você pareça tarde demais. Seus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. O seu tempo não é o tempo do Senhor. Aleluia, a sua hora não é a hora do Senhor. Glória a Deus. Nós vemos que Abraão e Sara arrumou um problemão. Porque Agar ficou grávida de Ismael. Aí depois, aleluia, ela começou a desprezar Sara, a senhora dela, a senhora que andava com ela, que as duas conversavam, que as duas riam, que as duas se davam bem uma com a outra, que as duas eram unidas. Nós vemos que Agar começou a desprezar ela, porque estava grávida, começou a se achar. Começou a se achar, eu sou mãe, eu vou dar filho para Abraão. Eu sou a mãe do filho de Abraão. E começou a desprezar e a humilhar Sara. Aleluia. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Aleluia. Sara se sentiu desprezada. Começou um problema na casa, na tenda de Abraão.
Começou um problema entre Abraão e Sara. Aleluia. Por causa que Agar estava ali humilhando, desprezando Sara, se achando, aleluia, querendo até mesmo tomar o lugar de esposa. Aleluia, glória a Deus. Tome cuidado e vigia. Não queira agir por conta própria, não. Espera, acalma, aguarda a hora, o momento e o tempo de Deus. Porque se você agir agora, depois você vai criar um problemão para você, um problemão para sua casa. Aleluia, ará, surimiandarai. Um problemão até mesmo para o seu relacionamento com a sua esposa. Porque aqui nós vemos um problema entre Sara e Abraão. Veio Sara e disse assim para Abraão: Abraão, seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Olha só, ela começou a jogar culpa em Abraão, da ideia que ela teve de entregar Agar para dormir com ele. Ela queria jogar a culpa somente nele. Todos foram culpados. Ela foi culpada, Abraão por aceitar. Aleluia, glória a Deus. Então os dois foram culpados. Aleluia, glória a Deus. Eu te dei a minha serva para possuir. Ela, porém, vendo que concebeu, agora ela me despreza. Julgue o Senhor entre mim e ti. Versículo 6. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas suas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou a ela e ela fugiu de sua presença. Olha só. Nós vemos que Abraão, então, ali naquela discussão com sua esposa, aleluia, eu pelos olhos da fé eu vejo ela chorando, vejo ela nervosa por conta de ser desprezada por Agar, aleluia, glória a Deus. E nisso tudo ali, Abraão então entrega Agar nas mãos de Sara para fazer com ela o que ela bem entender. E Sara então começou a humilhar, aleluia, Agar. E ela fugiu então da presença, ela fugiu então dali. E ela fugindo ali, tendo achado o anjo do Senhor, quem foi atrás dela foi o anjo do Senhor. Junto a uma fonte de água no deserto, o anjo do Senhor encontrou ela no caminho de Sur e disse-lhe Agar, serva de Sarai. Olha só como o anjo a tratou. O anjo então é que foi atrás de Agar. Aleluia, glória a Deus. E quando chegou lá, o anjo não passou a mão na cabeça de Agar. Aleluia, glória a Deus. Mas o anjo a chamou de serva de Sara, para que ela venha entender que ela é serva de Sara e que ela tinha que obedecer a Sara. Aleluia, glória a Deus. Disse-lhe Agar, serva de Sara, de onde vens e para onde você está indo? Ela respondeu, eu fujo da presença de Sara, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre a sua mão. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. O anjo então deu uma ordem para Sara, para Agar, volta agora para a sua senhora e vai servir ela, se humilha. Se humilha, os humilhados serão exaltados. Deus honra aquele que se humilha. Deus então dá essa ordem para Agar, volta lá e se humilha na presença de Sara, na presença da sua senhora. Aleluia. Eu multiplicarei, o Senhor vai multiplicar sobremodo a sua descendência. Então aqui nós vemos o anjo de encontro com ela, mandando ela voltar, se humilhar e dizendo que vai honrar ela, multiplicando a descendência dela de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo a Agar, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na sua aflição. Ismael, o Senhor acudiu, a mãe de Ismael, acudiu Agar, ela estava aflita. Aleluia, glória a Deus. Ele será entre os homens como um jumento selvagem.
A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Aleluia. Fez uma promessa a ela e fez uma promessa também a Ismael. Aleluia, glória a Deus. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Por isso disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço te chama Berlai. Está entre Cádiz e Berete. Aleluia. Ali Agar invocou o Senhor, e eu creio que foi a primeira vez que ela invocou o nome do Senhor. Por quê? Porque ela viu o Senhor. O Senhor falou com ela através daquele anjo. O Senhor falou com ela usando aquele anjo. Ela viu o Senhor, e quando ela viu, então ela invocou o Senhor. Aleluia. Você vai ver o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tá uma bagunça na sua casa? Deus vai colocar em ordem. A bagunça quem fez foi você. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele vai colocar a sua casa em ordem. Aleluia. Se humilha. Aleluia, glória a Deus. E Deus vai honrar você, sua casa, a sua descendência. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. E quando você vê Deus, você vai ver Deus através do que ele vai fazer. Aleluia, invoca o nome do Senhor. Você vai passar a invocar o Senhor. A gata, nesse momento, eu creio que ela nunca abriu a boca para orar, para falar com o Senhor. Aleluia, para invocar o nome do Senhor. Eu creio que a partir daqui ela começou e aprendeu a orar e a buscar a presença do Senhor e a falar com o Senhor. Ela era egípcia e ela ali via, Abraão e Sara falando com o Senhor e aprendeu ali, ouviu falar do Senhor. Ouviu falar, mas ainda não tinha visto. Ela foi ver quando ela estava aflita no deserto. Que ela foi ver o Senhor e invocou o Senhor. Aleluia. Voltou para a casa de Abraão e ali se humilhou e ali fez tudo como o anjo o mandou a fazer. Aleluia. E Deus cumpriu a promessa que tinha feito. Então Deus, ele vai cumprir a promessa que ele fez a você, que ele fez a sua casa, mas espere, não queira passar na frente do Senhor para que não venha ter bagunça depois vai ter bagunça, depois vai ter confusão. Espere o tempo de Deus, que é melhor, que não tem bagunça, que não tem confusão, que você não vai passar raiva, que você não vai ficar aflito. Aleluia, aramaná, surimiandarai. Espere, pois, no Senhor. Amém, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.